Então, vamos lá. Galera, a gente hoje vai acabar fazendo uma gravação mais curta, porque a gente dedicou uma boa parte do tempo da nosso encontro síncrono falando sobre conteúdos ainda da aula passada, mas valeu a pena, né, como uma forma da gente consolidar aquilo que a gente tinha visto, principalmente porque a gente ficou falando sobre rochas e processo de sedimentação de rochas, e a gente, na aula passada, falou de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente vai dar sequência ainda nessa discussão, e eu até trouxe aqui mais exemplos de rochas, e vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas o objetivo da gente, a partir de agora, é avançar na compreensão do papel dessa estrutura da Terra na formação do relevo. No fim das contas, para a geografia, o conhecimento sobre rochas, sobre a estrutura da Terra, eu diria que é um conhecimento de suporte, né? Um acessório para a gente compreender algo que é mais próprio da geografia mesmo, e é compreender a forma da superfície da Terra, o relevo, por assim dizer. Então, é nessa direção que a gente vai avançar. Então, por isso, se você gosta muito de rochas, se você quer conhecer mais profundamente os minerais, a composição, etc., bom, isso é um outro ramo, que é o ramo da geologia, e eu acho show de bola, mas, infelizmente, aqui a gente não vai ter muito tempo para falar mais sobre isso, tá? Então, retomando aqui a questão da estrutura da Terra, eu queria só destacar que essa fina camada, que é a crosta terrestre, para nós é extremamente importante, porque é aí que está o ecúmeno. Tá? O que é o ecúmeno? É a área habitada pela humanidade. Tá? Então, essa fina camada de contato entre a litosfera e a atmosfera é o que define o ecúmeno. É aí que a humanidade mora e é aí que nós vamos desenvolver a nossa vida social. Então, para a gente, na geografia, o estudo sobre o ecúmeno é o grande objetivo, certo? Não que o conhecimento sobre outras áreas não seja importante, mas nos interessa mais conhecer o que acontece aí, tá? Então, é Professor, isso. Oi. a gente já chegou a perfurar depois da costa terrestre chegar ou ainda não? Não, nunca. Né? Assim, as perfurações mais longas que já foram feitas, elas já chegaram a 7, 8 quilômetros. Se não me engano, eu lembro de alguma coisa na União Soviética de 10, né? Mas nunca chegaram até o manto, né? Nunca foi possível. Pelos próprios desafios da perfuração, né? Quanto mais fundo, mais quente, as rochas, né, vão oferecendo resistência, então nunca foi possível realizar isso. Mas se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar ainda, né, quais são os furos que foram feitos, né, para tentar conhecer melhor o interior da crosta terrestre. Então, galera, olha só, esse estudo do ecúmeno, para mim, assim, uma forma de ver isso, uma outra forma de ver isso, é essa definição criada por um geógrafo francês, Jean Bruns, que ele dizia o seguinte: a superfície da Terra é o resultado da interação entre dois elementos, as forças loucas do Sol e as forças sábias da Terra. E eu acho essa expressão assim, interessante, dá para a gente pensar um pouco sobre isso. O que seriam as forças loucas do Sol? Seria principalmente a radiação solar, né? Então, o que a radiação solar causa sobre a Terra? A radiação solar causa sobre a Terra, na visão desse geógrafo, que estava lá no início do século XX, causa desequilíbrio sobre a superfície da Terra, porque a gente sabe que a superfície da Terra não vai aquecer por igual quando recebe radiação solar. Então, algumas áreas vão aquecer mais do que outras, então, com isso, a gente vai ter porções da atmosfera mais aquecidas do que outras, e, consequentemente, a gente vai ter deslocamento de ar, por exemplo, a gente vai ter diferenças de temperatura, a gente vai ter diferenças de clima. Então, a radiação solar, ela coloca a Terra em desordem, digamos assim. E as forças sábias da Terra, na verdade, seria a ação gravitacional. Então, a força-peso que atrai toda a matéria para o centro da Terra.
Então, essas forças sábias para os gembrões, elas teriam um efeito ordenador, elas teriam um efeito oposto ao que as forças do Sol trazem para a superfície da Terra. Então, esse efeito ordenador, toda a matéria é atraída para o centro do planeta. Então, por isso, as forças da Terra acabariam por reordenar aquilo que as forças do Sol desorganizam. Tá? E a superfície da Terra, então, é o resultado da interação entre essas duas coisas. E isso vai ser um processo dinâmico, onde, ora, as forças ordenadoras prevalecem, ora, as forças, digamos assim, de desordenamento acabam prevalecendo e trazendo para a superfície da Terra um efeito muito positivo, que é a diversidade da superfície. Então, a gente tem áreas planas, a gente tem áreas acidentadas, tem depressões, tem dobramentos, né, que são grandes elevações. Então, isso faz com que o relevo da Terra seja diversificado e, com isso, o nosso planeta tem ambientes muito diversificados. Isso, para as formas vivas, é essencial, certo? Então, galera, nós vamos ver, assim, aqui, rapidamente, os efeitos dessas forças sobre a superfície, a começar sobre as rochas, né? A gente comentou, quando a gente falou na aula passada, sobre o ciclo das rochas, que as rochas são fragmentadas, elas são meteorizadas, elas são pulverizadas, e isso é muito importante para a gente também, porque isso vai permitir que o relevo da Terra seja modelado, ok? Esses processos de fragmentação de rochas ou de decomposição de rochas são chamados de intemperismo. E tem dois grandes grupos, dois tipos diferentes de intemperismo. De um lado, a gente tem processos físicos e do outro lado, a gente tem processos químicos, de natureza química. Então, eu vou passar rapidinho, isso aqui é um conhecimento que já é trabalhado até no nível fundamental, mas é legal a gente ter em mente aqui. Então, com relação ao intemperismo físico, existe um subtipo que nós chamamos de intemperismo físico-mecânico, que são as transformações causadas por choque, por atrito ou por pressão sobre rochas. Então, se a gente tem uma rocha, né, na superfície e ela cai, né, num tombamento, né, essa rocha acaba caindo de uma altura e quebra, bom, isso é um processo de intemperismo, sim, que ocorreu por ação gravitacional e é um tipo de intemperismo mecânico, tá? Mas isso acontece sempre, professor? Sim. Todo dia? Não estou dizendo que é todo dia, mas no tempo geológico, isso acontece com muita frequência. Se a gente pensar em tempo geológico, né, todo rolamento de rochas na superfície pode que uma rocha acabe atingindo outra e isso vai gerar fragmentação, e isso é intemperismo. Um segundo tipo de intemperismo físico é o intemperismo térmico, que é a desagregação provocada por ciclos de aquecimento e expansão e resfriamento e contração das rochas. Então, como todo material, todos os materiais, as rochas, quando aquecem, elas dilatam e quando elas se resfriam, elas se contraem, ok? Isso acontece, então, diariamente. Né? Uma rocha que acabe recebendo energia solar, ela esquenta, né? Às vezes a gente bota a mão, nossa, está quente, né? Esquenta, 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 e quando o sol se põe, vem a noite e a rocha se contrai, porque ela vai esfriando. Eu consigo ver isso, nossa, como essa rocha está enorme hoje, ela está bem quente. Claro que não, né? Isso é uma coisa que, para a gente, assim, o olho nu é muito imperceptível, mas, ao longo do tempo, pensa isso acontecendo com uma rocha diariamente, ao longo de centenas, milhares de anos. O que acontece? Esse material acaba perdendo a sua elasticidade, a capacidade de dilatar e contrair sem sofrer danos. Então, isso vai causando uma fadiga na rocha e ela acaba por se fragmentar. Tá? Isso acontece também na construção civil. Né? As casas, né, os edifícios, eles também aquecem e contraem. E isso pode, inclusive, se vocês, né, nunca viram, né, vocês podem observar assim, em casas,
isso vai causando pequenas fissuras, né, que às vezes se abrem e se tornam bem grandes, mas isso vai causando fissuras nas construções, tá, que precisam ser consertadas, porque senão a construção pode cair. Mas é a mesma coisa que acontece com uma casa, acontece com rochas também, certo? Então, esse seria o primeiro tipo, seria o intemperismo físico, e há um segundo tipo, que é o chamado intemperismo químico. Tá? O intemperismo químico também tem 2 subgrupos. Primeiro subgrupo, intemperismo físico-químico, que é a ação de melhorar a alteração da composição de rochas pela ação da água. Então, a água, que é o solvente universal, como a gente conhece na química, né? É o solvente, assim, dilui a maior quantidade de materiais. Então, a água acaba por alterar a composição de rochas. Então, isso vai levando a processos como dissolução, hidrólise, né? Acidólise, oxidação, que transformam rochas. O principal exemplo, que todo mundo, né, conhece, é o fato da gente ter sal na água do mar. Se nós temos sal na água do mar, é porque essa grande massa de água foi retirando sais das rochas, né? Os sais, originalmente, que estão na água, eles estavam em rochas que a água foi dissolvendo ao longo do tempo. A gente está falando de milhões, bilhões de anos. É muito tempo para chegar na composição que a gente tem. Mas essa é a origem do sal da água do mar, certo? E, por último, a gente tem um subtipo, que é o chamado intemperismo bioquímico, que é a alteração, é bem menos comum, óbvio, mas é a alteração que micro-organismos causam sobre rochas, micro-organismos que, no seu processo metabólico, geram ácidos, substâncias corrosíveis, e essa corrosão transforma rochas também, certo? Então, são 4 subgrupos, a gente vai dar uma olhada aqui rapidinho. Tirei essa foto aqui, né? Não, essa não foi eu que tirei, eu peguei na internet, mas são as pedras daqui do Itaguaçu, aqui em Florianópolis. Não sei se vocês conhecem, né, essa região aqui da Bahia mesmo. Tem várias rochas, algumas que têm assim, um aspecto bastante curioso, né, que nem esse aqui que a gente está vendo. Tem uma rocha aqui em cima. Poxa, alguém foi lá e colocou? Não, provavelmente isso aqui já acabou naturalmente, né, sendo colocado dessa maneira. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, considerando o que a gente acabou de ver sobre processos de intemperismo? Quais processos de intemperismo vocês acham que acontecem aqui? O fácil, mas tu quer o subgrupo ou coisa? Tem o físico-químico lá que tu falou, da água batendo no mar, água batendo no rocha. Boa. O que mais? Tem mais alguma coisa? O térmico também, né? Porque tem o sol aí fazendo o trabalho dele. É boa, isso aí, ó. O sol está incidindo sobre as rochas, né? Então, todo disso aqui esquenta, e se for lá e colocar a mão, vai ver que está bem quente, e à noite resfria bastante. Então, isso ao longo de milhares de anos vai transformando a rocha. A gente tem a ação da água dissolvendo esse material, e também a ação da água acaba condicionando, por exemplo, a oxidação dos materiais, né? Então, a gente vê que em algumas áreas é bem fácil de ver, até aqui, né? A gente consegue enxergar uma marca de onde a água normalmente bate. Por quê? Porque a água, quando banha essa rocha, ela acaba evitando que o ar entre em contato com a rocha também, por outro lado, né? Então, o processo de oxidação acaba sendo limitado pela ação da água. Então, você vê que tem essa coisa assim, né? Às vezes, uma rocha está sujeita a mais de um processo de intemperismo. E ainda tem uma possibilidade aqui de intemperismo mecânico também, porque se esse bloco que está aqui em cima cai e atinge uma outra rocha, por exemplo, vai com certeza causar um dano nessa outra rocha, né? Vai quebrar, esse bloco que vai cair também, né? Possivelmente vai quebrar, vai perder algum pedaço. Então, agora imagina isso ao longo de
milhares, milhões de anos, né? Então, esse bloco pode cair, atingir esse aqui, esse grandão aqui pode tombar e atingir um outro, e assim as rochas vão sendo transformadas também. Então, aqui a gente vê temperismo mecânico, intemperismo térmico, intemperismo físico-químico. O mais difícil de cravar, para mim, seria determinar assim, não, a gente tem intemperismo bioquímico. Isso eu não conseguiria precisar para vocês. Então, aqui a gente também tem, isso é uma foto da Namíbia, né, que eu acabei também tirando. Olha só, aqui é bem interessante que a gente está vendo um tipo de rocha sedimentar aqui, a gente está vendo em camadas, né, e a gente também vê marcas do intemperismo aqui pela ação da água. Então, onde a água bateu, onde foi possível, isso é uma região de deserto, né, mas onde a água bateu, acabou afundando um pouco, assim, por própria dissolução do material, né? Acabou dissolvendo o material. Vocês podem ver aqui que não é nada muito profundo, mas essas marcas ficam aí porque foi onde acumulou a água, tá? Então, a água acaba por transformar também a rocha nesse lugar. Certo? Então, olha só, aqui tem uma outra visualização, é um lugar muito interessante, muito, muito interessante, e com certeza isso aqui, né, todo esse material dessa areia aqui já é também resultado de processos de intemperismo. A areia também é um importante fator para a ocorrência de intemperismo físico-mecânico, porque correntes de ar transportando areias acabam funcionando como uma metralhadora sobre uma rocha, né? Então, isso a gente tem também aqui no litoral, né, em áreas de praia, né? Todo mundo já deve ter passado por isso, né, de estar assim na beira do mar, ali, tá na praia, e de repente dá um vento forte, transporta aquela areia, né, e a areia vem na gente, às vezes chega a doer, assim, se o vento for muito forte, porque a ação da areia a ação da areia a partir da rajada de vento é essa, né, acaba atingindo e se machuca a gente, também com certeza acaba transformando rochas que estejam ao redor. Então, é isso. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Nossa, está quase no fim. Está quase no fim. Então, só vou começar aqui, na verdade, então, a falar com vocês sobre relevo. E o relevo, então, seria a interação entre as forças da natureza, né? Melhor, interação entre as forças da natureza que estejam no interior da Terra, né, que são as chamadas forças modeladoras, tá, esses agentes modelados. Então, as forças internas seriam responsáveis por causar desníveis na superfície. E, de um outro lado, a gente vai ter os agentes externos, agentes esculpidores, que são as forças responsáveis por nivelar novamente a superfície da Terra. Então, assim como a gente tinha falado sobre duas forças anteriormente, né, quando a gente pensa sobre relevo, a gente também precisa levar em consideração dois agentes que vão se contrapor, e o relevo vai ser a resultante desse processo de contraposição entre agentes internos e agentes externos do modelado da Terra. É bem simples da gente entender, né? Então eu vou começar aqui, mas também a gente pode voltar na próxima aula para falar com mais calma. Os agentes internos seriam impulsionados principalmente pela movimentação do manto, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma situação de bordas convergentes ou bordas destrutivas, que nem nós falamos na aula em que nós falamos sobre tectônica de placas, né? Então, esse choque entre placas tectônicas aqui, a gente tem duas placas que se movem em direção à outra, esse choque acaba gerando dobramentos na superfície. Então, aqui a gente tem uma cadeia de montanhas se formando na área de contato entre as placas, ao mesmo tempo em que internamente uma dessas placas está passando por um processo de subducção e está desaparecendo, está sendo desfeita no manto, certo? Então, isso aqui é o chamado processo de orogênese. Orogênese é o processo de formação de cadeias montanhosas, de montanhas, ok? Orogênese. E aqui tem toda uma série de formatos, né, de dobramentos que podem ocorrer nesse processo. Então, o processo não vai gerar formas homogêneas, né, uma igual a outra, montanhas, assim, perfeitas.
Não, é um choque, cara. Então é uma batida, vocês imaginam, né? É uma coisa que gera formas completamente irregulares, mas essa irregularidade ela também é importante porque ela torna o relevo mais diverso. Um outro processo interno, né, é o processo de epirogênese. Então aqui a gente vê como há um soerguimento aqui de camadas da Terra, e isso ocorre porque a gente pode imaginar a seguinte situação: a crosta terrestre é como se fosse assim, gelo boiando sobre a água, né? Então, se a gente remove uma parte da camada mais elevada, como a gente está vendo aqui, por um processo de erosão, né? Está vendo que diminui, na verdade aqui, ó, a gente tem uma sequência, vê de cima para baixo, que esse material do topo vai sendo removido e vai sendo depositado ao redor. Então, com isso, o peso diminui sobre a base da montanha e a base da montanha vai sendo, então, empurrada para cima pelo manto, tá? Então, isso é um processo de epirogênese. E é a partir de situações como essa que materiais que estejam no interior da Terra acabam sendo lançados à superfície. Isso também acontece quando tem, por exemplo, uma região que estava deprimida por uma camada de gelo, essa camada de gelo derrete, então essa região acaba sendo soerguida, passando por um processo de epirogênese, certo? Isso gera algumas formas, aqui um graben, como um horst, certo? E isso é bem importante. A gente tem aqui também, na próxima aula eu vou falar sobre graben, a gente tem aqui na região graben também. De um outro lado, a gente tem agentes externos. O que são os agentes externos? São os agentes, estou terminando já, responsáveis por nivelar a superfície da Terra. Então, a gente falou que os agentes internos eles são responsáveis por causar desníveis, né? Eles vão causar elevações no relevo da Terra, e os agentes externos eles vão, imaginem assim, como que lixar a superfície da Terra. Então, são processos de remoção de materiais que vão incidir principalmente sobre áreas mais elevadas. Então, a gente tem aqui uma região montanhosa, por exemplo, e aí processos erosivos vão remover esse material e levar esse material até áreas mais baixas. Tá? Remover materiais que vão ser fragmentados pelo intemperismo, por isso a gente falou sobre intemperismo, é importante. Então, o intemperismo vai pegar rochas e vai desagregar. Essas rochas desagregadas, elas ficam mais fáceis de ser transportadas, e aí, chuva, vento, a própria gravidade, né, são alguns dos processos que podem transportar esses materiais e depositar esses materiais em partes mais baixas. E dessa forma, os agentes externos vão nivelando, ou pelo menos tendem a nivelar áreas que antes haviam sido desniveladas pelos agentes externos, tá? Aqui a gente tem toda a sequência, todo o passo a passo, desde o intemperismo até a erosão, que é a remoção desse material, o transporte desse material e a deposição, ou a chamada sedimentação desse material, e depois o soterramento, né, e até a chamada diagênese, né, que é o contrário, né, que a gente viu com relação à epirogênese. Então, a gente tem a diagênese, porque aqui a gente vai tendo material sendo depositado e mais material vai aumentando o peso sobre essa área. E aí, com o peso, essa área vai afundando, certo? Então, aqui a gente vai ter toda uma sequência, a gente vai classificar, e aí na próxima aula eu vou falar melhor sobre a classificação de processos erosivos, porque não vai dar tempo hoje, mas, resumidamente, a gente vai classificar os processos erosivos em função do tipo de força que é aplicada nessa remoção, no transporte e depois na sedimentação de materiais, certo? Antes de começar a gravar, a gente tinha falado bastante sobre calcário laminado no Nordeste brasileiro, né, e como que a gente hoje pode ter acesso a esses materiais que se formaram em camadas mais internas da Terra, e a explicação passa por isso aqui, passa por erosão, né, processos erosivos. Ok, pessoal? Tem alguma pergunta aqui sobre esse pequeno trecho do conteúdo que a gente viu? Acho Não? que por enquanto tá tranquilo.
Tá ótimo. Então vou parar aqui a gravação.